Fala, gente, beleza? Pessoal, venho iniciar uma nova trilha de conteúdo. A galera que me conhece sabe que eu sempre fui um entusiasta do Java e continuo sendo, mas confesso que tenho tido um caso com o JavaScript. Então, na faculdade onde eu sou docente hoje, eu já levei o JavaScript para lá, ele já faz parte da base do ensino da faculdade. E é a base da empresa onde eu trabalho, que é a Brainy, e lá tudo que é nosso nós desenvolvemos em JavaScript, então eu vou iniciar uma trilha aqui com coisas básicas até a gente chegar nas tecnologias que utilizamos lá na Brainy. Eu vou iniciar com uma questão que me causava alguma estranheza de início, que eram as Arrow Functions. Então, lá no Java eu sempre aceitei elas como uma correção da minha ideia. Então, quando eu não utilizava, a ideia sugeria o update para Iron Function e eu ia lá, aceitava e já estava pronta a lógica, então só via, bom, beleza, reduziu o volume de código, beleza, não vou mexer mais aqui, tá ok. Mas eu não tinha a necessidade de parar e entender aquilo muito bem. Quando eu comecei a trabalhar com JavaScript, eu vi que isso era muito mais forte aqui. E aí eu disse, bom, peraí, vamos parar, vamos entender, vamos ver direitinho quais são as formas de utilizar isso e as peculiaridades da tecnologia que sempre tem. E é o conteúdo que eu trago aqui para vocês hoje. A gente vai bater um papo sobre a sintaxe desse negócio, como que funciona, os comportamentos, quando eu teria retornos, um retorno, muitos retornos, ou melhor, muitos parâmetros, um parâmetro, retorno é um só, naturalmente. E aí a gente vai brincar com isso daí. Vamos ver a função do this, que não existe na Iron Function e existe quando eu tenho uma função comum, o que na prática isso faz. E aí eu trouxe alguns códigos aqui, eu trouxe um arquivo arrow.js e um cliente JS para a gente ver algumas questões, e é no que a gente vai trabalhar aqui. Essas funções que eu trouxe, elas obviamente não estão com arrow function e a gente vai fazer a tradução delas, e aí eu acho que isso vai ajudar vocês a entender um pouquinho melhor. Essa primeira aqui, tirei uma cópia dela para a gente ir convertendo ela. Ela é uma função que eu só disse que é um processamento, que ela vai verificar a entrada se é menor ou maior do que 18 e retornar um barra index se for menor e um barra home se for maior. Basicamente é isso. Tá, e a gente vai fazer a conversão dela. A Iron Function ela é uma função que não é nomeada, ela é chamada de função anônima. E por isso a primeira coisa que vai fazer é acabar com a function. E ela é anônima, mas e como é que eu vou pegar o retorno dela? Então eu vou criar uma variável, e eu vou manter o mesmo nome, eu vou dizer const proc recebe. Vou fazer assim, ó, deixar proc 2 para a gente não misturar com lá de cima. Const proc 2 recebe. E aí eu tinha o age aqui como um parâmetro definido. Nesse age, a gente vai manter ele aqui e aí depois dele a gente vai adicionar a flecha do arrow function. E na verdade, para esse caso aqui já está traduzido. A proposta da arrow function é reduzir bastante verbosidade de código. Nesse caso isso não aconteceu muito, mas a gente vai ver que isso vai melhorar em outras situações. Olhem só, então, revendo. Arrancamos o function, transformamos uma variável, chamei uma const proc2, recebendo a minha arrow function, certo? Em proc2 a gente vai ter o retorno desse negócio. Nessa segunda, o que diferencia com relação à primeira função que eu deixei ali? Diferencia que eu estou propondo uma sum
que recebe dois parâmetros, mas tem só uma linha de processamento. E aí isso traz algumas peculiaridades. Observem só. Mesmo esquema, vou tirar uma cópia dela. Vou remover o function e vou dizer que isso aqui é uma const sum2, usando o mesmo padrão. E aí eu tenho v1 e v2 e o return v1 mais v2. Isso daqui, na verdade, poderia ser assim. Mas quando eu estou trabalhando com uma única linha de retorno, eu posso e diria que devo, esqueci da flechinha aqui, eu posso e diria que devo, então isso aqui já funciona, mas a gente pode melhorar isso aqui. O que Arrow Function nos diz é, cara, se tu não tens várias múltiplas linhas de processamento, tu não precisa usar o return, tu pode eliminar isso aqui e ainda tu não precisa das chaves. Então aqui a gente já fala numa redução bem mais significante. Então eu capei o return, eu consegui ter tudo em uma linha só, o que ficou bem legal. E no nosso próximo conteúdo que a gente vai ver a manipulação de arrays, que é o map, filter, reduce, find. A gente vai ver que a gente vai usar isso aqui bastante e que vai melhorar bastante para nós a nossa verbosidade. Aqui fizemos a conversão. Então, de novo, quando eu tenho uma linha só, eu não preciso das chaves e eu não preciso do return. Se eu não posso fazer isso aqui. Isso aqui não é esperado, tá? Então, se a gente vai usar isso aqui, a moral é que a gente cape tudo. Essa segunda, ou melhor, terceira, vamos lá. Eu trouxe uma função isPositive. Na isPositive, o caso é que eu tenho um parâmetro, é a diferença com relação às outras, e eu tenho um retorno em uma linha, que é uma situação bastante comum. Ter uma entrada e validar alguma coisa. Vou fazer o mesmo, bom, já copiei, vou arrancar aqui, vou deixar a minha const isPositive, e aí a peculiaridade é, quando eu tenho um único parâmetro, eu não preciso dos parênteses. E se eu tenho um único retorno, então eu vou seguir aquele padrão de trazer para cá. Então, basicamente, eu transformo aquilo ali numa linha bastante simplificada. Então, o caso é, se a gente só olhar isso daqui num primeiro momento, sem o contato, é relativamente estranho. Mas depois de entender, cara, faz todo sentido e simplifica bastante a nossa vida. Então eu tenho um parâmetro v1, que é o que eu tinha aqui, e eu retorno se v1 é maior do que zero, é um boolean já, então eu estou retornando o true ou false. Então, se for maior do que zero, vai retornar true, se for menor, vai retornar false. E eu tenho uma sintaxe bem bonita de dar orgulho para a mamãe. Esses são alguns casos, tá? Aí a gente tinha falado do this, né, outra característica aqui e que nos deixa mais confortável para quem vem de outra tecnologia, é a questão do this. A function, ela tem o seu próprio this. Isso quer dizer que, olhem só, eu deixei uma classe declarada aqui, cliente, que tem um construtor que recebe o nome, e eu deixei aqui
um outro atributo querendo controlar que seria a data da última compra. E a ideia aqui é só simular uma questão de que aqui dentro eu tenho uma printName function, que eu na verdade poderia até mudar o nome dela, mas enfim. E dentro dela eu tô lançando um setInterval, onde a cada 1 segundo eu vou incrementar o dia como se cada segundo representasse um dia que o cliente não compra, tá? Então a cada segundo eu vou dizer, esse cliente Ângelo não compra um dia, não compra 2 dias, não compra 3 dias. Esse é o propósito. Depois aqui na sequência eu instanciei o cliente e imprimi a printName function. A expectativa seria de que isso funcionasse. Mas se eu rodar esse cara aqui, vocês vão ver que ele roda, só que ele diz assim, ó, cara, o nome eu não sei qual é. O nome é indefinido. E ali onde tu está tentando incrementar aquilo ali não é um número, não é not a number. Né? Então não é um número. E aí eu vou dizer, porra, mas que saco, cara, tô tentando acessar esse name aqui, simples. Para mim que venho de uma linguagem como o Java, faz todo sentido isso. Só que não funciona. E aí eu quero que vocês vejam o seguinte, ó, eu vou copiar essa função tal qual, para que vocês vejam as poucas, quase nada de modificação que a gente tem que fazer aqui. Só vou dar uma sugestão para a galera, vou dar um Ctrl Z aqui depois, mas, cara, quero criar um setInterval. Vem aqui que ele vai te criar já o bloquinho mais ou menos definido, tá? Então ele já me diz, o setInterval, e é interessante, ele já cria como sendo uma arrow function, tá? Mas, beleza, a gente não vai usar isso aqui, vou voltar. Tá? Tô com o código igual ao do printName function, só vou botar um 2 aqui agora. Vou trocar isso daqui por uma arrow function, então vou deixar assim e vou transformar em uma arrow function. E tá feito. Agora eu só vou mudar a chamada aqui de printName function para printName function 2. E vamos ver o que vai acontecer. Olhem só, gente. Então agora ele está saindo o Ângelo Luz, que foi o nome que eu usei no construtor, e o incremento ali do purchase days ago. Só no fato de mudar da function para arrow function, porque a function tem o seu próprio this. E quando eu uso this, ele está considerando o name local, de dentro da function. E ele ainda não existe, então eu estou tentando incrementar em alguma coisa que não tem conteúdo e ele está dando not a number. Aqui, como a arrow function não tem o this, ele está usando o this, ele está acessando o this da minha classe. E aí eu consigo acessar os valores dos meus atributos. Isso é uma sacada bem interessante, bem importante aí, que pode dar uma enredada no pessoal em algumas questões. Depois, gente, outra que ainda é interessante é o seguinte. Olha só, vamos voltar aqui na nossa arrow. Até aqui tem que mudar esse const aqui, porque eu acho que isso aqui não funcionaria. Já estava um isPositive aqui, botei só para isPositive 2. Vamos considerar que lá no nosso código eu tenho uma função qualquer. E eu vou chamar ela de init, considerando que é uma função que vai inicializar coisas na minha aplicação. E eu quero que ela execute uma única vez
e que ela não possa ser chamada mais do que uma vez. Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um init aqui, e aí, cara, vamos considerar que aqui tivesse um monte de código, tem um balaio de código aqui, tá? Um bloco de código gigante, tá? Aí, lá pelas tantas, eu vou ter só um console log que vai me dar um hello, só para que a gente consiga ver se ela funciona, se não funciona, enfim. Daí, ok, já está rolando aqui. Se eu quiser chamar ela, eu vou fazer assim, certo? Eu chamo ela assim. Vamos, acho que para a gente enxergar melhor se a gente rodar lá no browser. Então, deixa eu chamar o GoLive aqui. Ele abriu na outra tela, só deixa eu arrastar ele para cá. E vamos fazer o seguinte, a gente quer ver este código. Eu vou abrir o meu console e a gente vai fazer assim. Eu vou pegar o que nós acabamos de codar, que foi este código aqui, tá? Isso aqui eu rodei, né? Tive o retorno ali, mas eu posso continuar chamando o init quantas vezes eu quiser. Isso é o que eu não quero. Eu quero que ele só possa rolar, executar uma vez. Isso é bem o que a gente tem lá no conceito de orientação a objetos, de encapsulamento. O que nós queremos é encapsular esse cara de forma que ele execute uma única vez. E aí vamos fazer o seguinte. Eu posso dizer que essa aqui vai ser uma função anônima. O que eu quero é que ela não tenha nome. Se ela não tiver nome, eu não vou ter como ficar chamando ela repetidas vezes. Então, primeira missão é removo o nome da função. Por instinto, talvez a minha tentativa fosse, bom, então eu vou chamar ela sem nome, vou chamar ela assim. E aí eu tenho que puxar isso aqui para cá. Isso aqui é, na verdade, o primeiro passo. Mas a gente já pode ver aqui que o nosso editor está chiando, ele não está aceitando isso que eu fiz. Ele não está aceitando porque eu tenho que pegar tudo que eu quero que esteja que seja executado, e eu sinalize de forma explícita colocando entre parêntese o que eu quero que rode de forma anônima. E aí eu envolvo a minha função com um parêntese e depois eu faço a chamada do abre e fecha ali. Então, se a gente voltar a olhar para o nosso navegador, cara, eu já não tenho mais isso aqui. Deixa eu dar um refresh aqui para ver se ele vai atualizar. Ó, se eu chamar a minha função, se eu executar ela aqui, melhor dizendo, ela me dá o hello. E agora eu não tenho mais como chamar isso aqui de novo. Rodou uma vez só. Então a gente conseguiu encapsular. Isso aqui é uma sacadinha massa que a gente pode fazer. E aí, cara, segue o mesmo padrão. Se eu preciso passar valores aqui, cara, minha função vai dar um hello para um name que vai entrar aqui. E aí eu vou lançar aqui um hello e vou mandar imprimir esse name aqui. Ah, e agora, o que eu faço? Isso aqui é o que a gente definiu como sendo os parâmetros da nossa função. No caso está vazio porque a gente está criando uma função que não tem parâmetro. Mas se nós queremos que tenha, bom, então eu vou passar aqui, vou passar meu nome, vou passar Ângelo. E quando eu voltar a executar isso aqui, vamos voltar lá para o nosso browser. Vou pegar esse código aqui de novo, vou executar aqui e, bom, tá feito, hello Ângelo, trouxe lá. Então, pessoal, acho que esses são talvez os principais pontos aí para a gente conhecer um pouquinho melhor as Arrow Functions. E na sequência agora eu vou gravar um conteúdo de
manipulação de arrays, e a gente vai continuar usando elas, e a gente vai continuar usando em todos os conteúdos que a gente aqui abordar, ou em praticamente todos. Então, eu acho que é isso, fico por aqui, um abraço e até a próxima.